Eu peço muito encarecidamente a sua atenção por alguns minutos para nós conversarmos um pouco a palavra de Deus. E em poucos minutos finalizamos essa palavra e vamos participar da ceia. Mas agora toda a sua atenção, por favor, toda a sua atenção, para que nós possamos ouvir o que Deus está e o que Deus continuará a falar conosco. A você que nos visita pela primeira vez, bom tê-los aqui. A você que algumas vezes já tem vindo e participado, sinta-se bem, sinta-se em casa. É bom ter você aqui, é bom ter você aqui uma vez mais. A todos que estão nos acompanhando por essa transmissão, aonde você estiver, seja muito abençoado por Deus. A Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19, eu vou ler dois versículos. Versículo 28 e o versículo do 28 ao 30. Vamos estar lendo. João, capítulo 19, versículo de número 28. A expressão desta palavra poderosa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava pois ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Guarde essa palavra, está consumado. Querido Espírito, Espírito de Deus, Espírito de poder, Espírito de revelação, obrigado por mais esse momento de estarmos aqui. Tenha toda a liberdade na minha vida, não sou nada, Tu és tudo. O importante é que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir. A glória, a honra, o louvor é Teu. Me ajude, meu amigo, companheiro inseparável Espírito Santo, como um canal para transmitir a Tua palavra. E fale como Tu queres falar, e que os corações recebam, guardem e pratiquem a palavra, em nome de Jesus. Reforçando com vocês uma palavra que vocês têm ouvido, têm sido ministrados, mas o meu papel aqui nesse momento é poder reforçar muitas coisas, muitos pontos que você já conhece, mas que sempre precisamos ser lembrados, porque isso faz bem e nos leva a uma reflexão de alguns assuntos importantes que estão em evidência e muitas vezes muito claros na palavra de Deus, mas que nós levamos muitas vezes despercebidos e não atentamos para os ensinamentos, as palavras de Jesus, e às vezes deixamos passar. Mas eu acredito que é um momento para nós relembrarmos algumas coisas importantes. E não só relembrar, mas colocar isso como uma aplicação na nossa vida e observarmos algumas palavras do Mestre amado, Jesus Cristo. Porque quando você pega o Evangelho de João, o capítulo 19 especificamente, o capítulo 19 está falando sobre a crucificação de Jesus. E o versículo de número 30 tem aqui uma palavra-chave. Essa palavra precisa ser anotada, precisa ser observada, e é algo que traz um divisor na nossa vida. Está consumado. Isso aqui é um divisor na nossa vida. Para muitos, isso aqui é o fim. Porque quando eles olham e atentam para a crucificação de Cristo, para o sofrimento de Cristo, para a morte de Cristo, para alguns tudo está acabado, porque tudo se findou aqui, morreu, acabou. E alguns reverenciam, ou adoram, ou servem um Cristo que está morto, um Cristo que foi crucificado, que foi sepultado, e um Cristo que continua naquela sepultura. Mas não é o nosso caso. Aqui estamos porque nós cremos que esse Cristo, ele foi morto, mas ele ressuscitou. E essa expressão das últimas
palavras de Jesus antes da sua morte. Isso aqui precisa ser muito observado por cada um de nós. Está consumado. Isso aqui é uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho. Isso aqui é uma das coisas mais sensacionais do Evangelho. Porque isso aqui nos leva a entender que todas as coisas estão concluídas em Cristo. Aqui ele finaliza uma etapa de uma missão na terra. Depois de um período de aproximadamente 3 anos e meio, ele finaliza a sua etapa e a sua missão como homem na terra, dando todo o exemplo, dando toda a diretriz, dando todas as normas, orientando, formando discípulos, preparando homens, preparando mulheres, para que pudessem, como discípulos dele, darem continuidade ao andamento da sua obra e do seu trabalho. Então você mulher, você homem que está aqui hoje ouvindo, você foi preparado por Jesus como discípulo dele, e você foi muito bem instruído e ensinado durante toda essa trajetória dele aqui. Ele formou e preparou os seus discípulos, para que os seus discípulos formassem mais discípulos, e discípulos formassem mais discípulos, e discípulos formassem mais discípulos, e anunciassem os ensinamentos de Jesus, aonde quer que esses discípulos estejam, aonde quer que esses discípulos passam. Por isso, esta palavra de Jesus é uma das mais extraordinárias do Evangelho, porque aqui está concluído em Cristo, está consumado. No grego, tetelestai, significa que a obra redentora foi completa, o plano da salvação, o pagamento pelos pecados, tudo estava feito. Quando você pega essa palavra consumado, o significado dela é completo, pago, terminado. Então Jesus, ele conclui, ele faz aquilo que eu não poderia fazer, ele faz aquilo que você não poderia fazer. A missão dele aqui na terra, como homem e como filho de Deus, ele conclui a sua etapa, o seu trabalho, a sua missão. E aqui ele está dizendo: olha, a minha parte eu completei, a minha parte eu fiz, aquilo que eu tinha que fazer, eu agora declaro, está consumado, está pronto, está pago, está terminado. O trabalho dele aqui conclui, o trabalho dele aqui finaliza. Agora, Romanos 8:1, é importante nós analisarmos isso aqui, porque diz que agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, toda maldição, todo pecado, tudo que havia de dívida contra nós, ele pagou o preço. O carimbo foi declarado, está pago, já não há mais dívida, já não há mais condenação. Então toda a obra foi feita. E o que nós precisamos entender é que todo o processo da caminhada de Jesus aqui na terra, quando ele expressa na cruz, está consumado, ele completa uma etapa de trabalho, de missão na terra. Só que aqui, para Jesus, ele dá o brado de que a obra dele está consumada. Mas isso aqui, para mim e para você, não é o fim, é o início daquilo que ele abriu a porta para nós entrarmos e darmos prosseguimento nesta caminhada. Então é uma etapa que Jesus finaliza, mas é uma etapa que se inicia um processo novo de transformação e de mudança na minha e na sua vida. Em Colossenses capítulo 2, Paulo faz aqui uma declaração. Ele diz que nós já estamos completos e nós já estamos aperfeiçoados em Cristo. Olha só que expressão do apóstolo Paulo, por favor. Colossenses 2, versículo 9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude
divindade. Quando você ouve essa palavra plenitude, é porque há uma completo, está completo, não é algo pelas metades, não é algo por meio termo. A plenitude fala de algo pleno, de algo que já está completo, de algo que foi feito, que foi realizado, e foi exatamente isso que Jesus fez. Ele completou a sua obra na cruz. Então a plenitude da obra dele foi completa, porque nele quem? Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10. Também nele, Jesus, vocês receberam a plenitude. Olha só, ele é o cabeça de todo principado, de toda potestade, todo poder, toda autoridade, todo domínio, tudo está sobre ele. Tudo isso está sobre o domínio dele. E agora ele completa essa missão. E agora nós estamos vivendo também essa plenitude de Cristo em nossas vidas. Olha só que coisa extraordinária. Então a nossa vida, ela cristã, ela começa na obra consumada de Cristo. Quando ele diz está consumado, aí o trabalho, a obra dele na nossa vida, ela começa. É uma etapa de algo extraordinário. Do ponto de vista de Deus, nós já somos completos em Cristo, porque no ponto de vista de Deus, quando Deus olha para essa igreja, gente, o olhar de Deus, Cristiano, não é como o meu, como o seu. Quando eu olho para a igreja, visivelmente aqui, eu estou vendo uma igreja cheia de erros, uma igreja cheia de falhas, uma igreja que não é perfeita, mas os olhos de Deus não é como os meus olhos. Porque quando Deus olha para a igreja, o olhar de Deus é pleno em Cristo. Ele olha para a igreja através de Jesus, e através de Jesus o plano foi completo. Através de Jesus a obra foi consumada. Através de Jesus o sacrifício foi perfeito. Através de Jesus o sangue foi derramado. O cordeiro foi morto. O sacrifício foi perfeito. E quando Deus olha para a igreja através de Cristo, ele vê uma igreja santa, pura, perfeita, sem pecado, sem mancha, sem ruga, sem contaminação. Esta é a visão de Deus em Cristo para a igreja, uma igreja santificada, uma igreja purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Quando Jesus disse está consumado, isso aqui é o início para nós. Está completa a obra? Jesus completou a obra? Só que agora é o início. Diga para quem está perto de você, agora é o início. Jesus, ele consumou a obra. Já começa na posição de ter sido aperfeiçoado. Quando você crê que já é aperfeiçoado em Cristo, você entra num processo de descanso. Porque a obra foi completada em Cristo. E agora, Santiago, nós está iniciando um processo, está iniciando uma etapa, está iniciando algo extraordinário. E João capítulo 19, nós temos aqui a história da crucificação, e temos as últimas palavras de Cristo na cruz. Qual foi as últimas palavras dele na cruz? Está consumado. É aqui aonde que tudo começa. Quando a obra de Cristo termina, a nossa começa. E nós começamos a nossa vida cristã com essa expressão de Jesus: está consumado. Entenda isso aqui. Se eu entender que a obra dele foi realizada em plenitude, em perfeição, que o sacrifício foi pago, que a obra dele foi completa, agora eu vou entender que há um início para mim. Se findou a missão de Jesus, o trabalho foi feito, a obra foi completa, agora inicia um processo na minha vida. Glória a Deus por isso. Então, o julgamento foi consumado. Não há condenação para aqueles que estão, ou que está em Cristo Jesus, porque o processo foi consumado,
A obra foi consumada. Isso aqui é muito forte, quando a expressão em Romanos 8:1 diz que nenhuma, olha, isso aqui é muito, muito profundo. Nenhuma. Por quê? Porque o plano dele, a obra dele foi completa. Não há meio termo, não há maldição, não há questão, mas meus pais, meus avós, não tem nada de maldição hereditária aqui não. Porque tudo é quebrado, porque foi consumado. Cristo quebrou toda a maldição. Você é livre, você entende? Você é livre. Em Jesus você é livre. Em Jesus não há mais condenação que te prende, não há mais maldição sobre a sua vida. Você é livre, você é liberto. Jesus já te libertou. O julgamento foi consumado. Por isso não há mais condenação. A justiça de Deus, ela foi satisfeita para a punição do pecado e foi completa. Acabou. Dentro do plano da consumação, não posso fazer nada. Diz respeito a Ele, diz respeito ao sacrifício dele. Não é pelos meus méritos, não é pelas minhas obras, não é pelo aquilo que eu faço ou deixei de fazer, é por Ele, é para Ele todas as coisas. A obra foi Ele que fez, o sacrifício foi Ele que fez. Tudo está consumado, completo, pago, terminado. A justiça de Deus aqui, ela é perfeita. Ele aqui pune a maldição, a punição do pecado, porque havia uma punição. Estávamos todos condenados a uma eternidade sem Deus. Havia uma sentença de morte contra mim e você, mas Jesus diz: olha, eu quebro essa sentença de morte sobre a sua vida. E eu vou mais profundo e profético. Eu quebro toda a maldição de Satanás na sua vida. Eu quebro toda a maldição na sua vida. Oh, o sacrifício dele é completo. A santidade de Deus exigia o quê? A morte do pecador. Mas agora Cristo, Ele morre em nosso lugar. Por isso que João identifica muito bem. Quando ele vê Jesus, ele diz: ele aí, eis o Cordeiro de Deus. É Ele que tira o pecado do mundo. Mesmo não cometendo pecado, Ele tomou, Ele assumiu o nosso lugar. Como Cordeiro de Deus, Ele sofreu, Ele morreu, Ele padeceu, Ele foi crucificado, Ele foi zombado, Ele foi humilhado. Mas as últimas palavras dele na cruz: está consumado. O amor de Deus foi plenamente expresso. Por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E essa tal maneira revela na atitude do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, se você entender esse processo da consumação, da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, do preço que foi pago, e agora algo que se inicia na minha e na sua vida, a partir daqui, nós vamos começar a desfrutar de outras dimensões. E essas dimensões que nós vamos desfrutar são dimensões posteriormente à ressurreição dele, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Então Jesus é crucificado, ele morre, uma das últimas palavras: está consumado. Mas depois de 3 dias ele não permaneceu lá, ele ressuscitou. E quando nós entendemos este está consumado, essa obra que foi feita, nós vamos entender posteriormente a sua ressurreição, alguns encontros que ele teve com seus discípulos. E esses encontros com os discípulos, após a sua ressurreição, foi marcante, foi fundamental e foi primordial. Porque quando entendemos esse processo da salvação de Cristo em nossas vidas,
nós vamos entender todos os seus ensinamentos e palavras, principalmente após a sua ressurreição. E houve algumas recomendações de Jesus após ele ressuscitar ao terceiro dia. Jesus não teve conhecimento ocular com o mundo, mas ele se apresentou após a ressurreição para os seus discípulos e alguns irmãos. O mundo em si não teve conhecimento ocular de tal fato, mas ele se revelou após ressuscitado aos seus discípulos. Ele revelou após ressuscitado, algumas pessoas tiveram o conhecimento da ressurreição e pôde presenciar isso, mas principalmente os seus discípulos, onde ele se apresenta aos discípulos após a sua ressurreição. E quando eu entendo esse processo do está consumado, está completo, pago, terminado, tetelestai, a obra está completa, a obra está finalizada em Cristo, eu vou entender posteriormente todos os demais processos dele na minha vida. Eu não posso viver algo na minha vida, como eu disse aqui no início, que uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho é o fato de que todas as coisas estarem concluídas em Cristo. Eu preciso entender isso aqui, porque isso é marcante na minha vida. Aí depois eu vou ter alguns procedimentos, eu vou ter alguns processos que vão acontecer posteriormente. E agora eu falo sobre 3 acontecimentos após a ressurreição de Jesus. Uma das últimas palavras, está consumado. Depois de 3 dias ele ressuscita, e após a sua ressurreição ele se apresenta aos seus discípulos, e nós precisamos ouvir o que ele fala aos discípulos. Qual é a mensagem dele para os discípulos? Qual que é a palavra dele para os discípulos após ter ressuscitado? E nós vamos ver isso aqui. João capítulo 20 e versículo 19. Se nós entendermos essas palavras de Jesus, nós vamos passar a viver uma vida cristã, um ministério saudável. Porque só entende essas palavras dele aqueles que entenderam o está consumado, o plano da salvação, a obra realizada por Cristo e o processo que se realizou em nós. Em Cristo nós somos libertos, somos salvos. Você crê assim? Que em Cristo toda a condenação foi quebrada, todo o mal foi destruído. Então aonde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança? Em Cristo, nas palavras dele, nos ensinamentos dele. Por que nós sofremos tanto nesse século, nesse mundo, diante das adversidades da vida, diante das circunstâncias da vida, diante dos acontecimentos? Quantos crentes desesperados, angustiados, deprimidos, quantas pessoas que servem a Deus estão batendo cabeça, estão correndo de um lado, estão correndo do outro, estão desesperados, estão loucos com os acontecimentos. Calma! Tudo isso nós aprendemos com ele, ele nos ensinou, ele não nos deixou a par dos acontecimentos. Tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer, nós já sabemos. Ele já havia nos ensinado, ele já havia nos mostrado, já foi revelado. Só que nós entramos em desespero. E eu acredito que essa palavra hoje, para nós aqui, para a igreja de Jesus, para você que veio, para você que está ouvindo ou vai ouvir, essa palavra é dizendo para você: acalma seu coração. Olha só, João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando trancado às portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Não é diferente, quem sabe, de algumas pessoas que estão aqui hoje. Eles estavam trancados, com medos, amedrontados, porque com certeza havia uma grande perseguição. Estavam sendo perseguidos, e no intuito deles seriam perseguidos, presos e seriam mortos, porque eram discípulos. Mas Jesus
após ressuscitar, ele se apresenta aos seus discípulos. Deixa o versículo aí, por favor. E o que ele expressa para os seus discípulos? Que a paz esteja com vocês. Olha só que mensagem atual. Olha que palavra para nós aqui hoje, que estamos precisando de ouvi-la. Porque há muita gente desesperados, com medos, amedrontados, vivendo mercê das circunstâncias. Mas essa mesma mensagem de Jesus para os discípulos dele naquela ocasião, pós-ressurreição, é a mesma mensagem que soa para nós aqui hoje, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma graça, dizendo para mim, dizendo para você, que a paz esteja com vocês. A primeira coisa que Jesus disse aos seus discípulos: a paz seja com vocês. Só podemos encontrar paz na obra consumada da cruz. A paz só é possível ser encontrada na cruz. Está consumado. Não há paz fora de Jesus. Não há. Estou aqui dizendo, em alto som, para você ouvir, refletir. Não há paz fora de Jesus. Só Jesus é a paz. O mundo está procurando paz. O mundo está atrás de paz. A Bíblia nos ensina a orar pela paz de Jerusalém. Mas essa paz de Jerusalém não vai acontecer com Benjamin Netanyahu. Não vai acontecer com Donald Trump. Não vai acontecer com os países do Oriente Médio. Não, a paz deles é uma paz quebrada. É um contrato falido. Vamos orar pela paz. E quando a Bíblia nos ensina a orar pela paz de Jerusalém, ela está nos ensinando a orar para que o reino de Deus, de Jesus, se manifeste. Porque a paz verdadeira que o mundo vai experimentar é a paz do reinado de Cristo na terra. É o verdadeiro governador e a verdadeira paz que o mundo vai experimentar. Então, quando oramos pela paz de Jerusalém, nós estamos dizendo: venha Messias reinar. Ou você acha que essas autoridades dos dias, esses políticos, esses homens dos dias de hoje, vai promover isso? Vai ter uma paz enganosa durante um período enganoso e pouco, de um cidadão que vai se manifestar dizendo que é a solução do mundo. Isso está prestes a acontecer, mas a paz dele é enganosa, é por um período, é por um tempo, depois vai se revelar as garras de quem realmente é. Mas a verdadeira paz só tem Jesus. O mundo vai experimentar essa paz no reinado de Cristo. Agora, gente, nós que estamos em Cristo, que entendemos a obra da consumação, nós vivemos essa paz aqui. O mundo ainda vai experimentar, mas nós já estamos vivendo essa paz. Nós estamos vivendo essa paz. João capítulo 14, versículo 27, por favor. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Como assim? O mundo oferece uma paz, mas uma paz passageira, falsa, momentânea, enganosa. Toda a paz do mundo é passageira. E Jesus está dizendo aqui: olha, a minha paz lhe dou. Não lhe dou como o mundo a dá. E olha que é algo que ele oferece, Eliane. A minha paz eu te dou. Você aceita essa paz? É isso que você precisa entender, que a obra de Cristo, a consumação, já libera automaticamente para nós, que estamos dando continuidade a essa caminhada, a paz de Jesus. Não é a paz do mundo. E por que muitos estão vivendo tão desesperados, angustiados? Muitos crentes querendo se matar, depressivos, angustiados. Está acontecendo, vai derrubar bomba na Europa. Calma! Em Cristo nós não estamos baseados em circunstâncias.
Porque independente do que aconteça ou venha acontecer, nós continuamos vivendo em paz. E essa paz só tem quem entendeu o plano da cruz. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Deixo com vocês a paz. Essa paz é a paz de Jesus. Que você passar, passe em paz. Viva em paz. Fique tranquilo. Você vive em Jesus, você vive em Cristo. E a paz dele foi liberada para nós. Todo salvo em Jesus vive em paz. Que paz é essa? Essa é a paz que o mundo está procurando e não consegue achar. Porque a paz deles é mediante a circunstância. Os homens lá fora usam meios para que um período, um tempo, sintam-se felizes, alegres, satisfeitos, mas por meio de substâncias que é passageira, que é momentânea, que daqui a pouco acaba o efeito, aí a destruição é maior. Essa é uma paz enganosa, que satisfaz o corpo na carnalidade, na imoralidade, para satisfazer um vazio que está na alma. Isso é momentâneo, isso é passageiro. Mas Jesus está oferecendo uma paz que é eterna, que vai nos ajudar a viver os dias mais difíceis nessa terra, vivendo essa paz de Jesus. E não é por acaso que uma das primeiras palavras após ressuscitado, onde ele reúne com os seus discípulos, que estavam com medo pela perseguição, ele diz: a paz seja convosco. Porque ele sabia das perseguições, do que iria acontecer, do que iria ocorrer, mas no entanto a obra estava consumada, o sacrifício foi feito. Agora simplesmente vocês têm a minha paz, e a minha paz está e permanece com vocês. E eu estou aqui para liberar essa palavra sobre você. Talvez entrou aqui desesperado, pessoas que não conseguem nem mais dormir, porque não conseguem estar em paz. Jesus é a sua única e verdadeira paz, e só vai sentir paz verdadeira quem estiver em Jesus. Por isso, se você entrou aqui hoje e não fez ainda um compromisso de entregar a sua vida para Jesus, você precisa abrir seu coração, porque Ele está dizendo: a minha paz eu vos dou. E a minha paz não é como a paz do mundo. E você precisa dessa paz de Jesus. E essa paz só é encontrada em Cristo. Não é na religião, não é nos dogmas religiosos, é em Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, entender que o plano da consumação, o plano foi feito, o plano foi perfeito. Ele deu a vida, Ele pagou o preço, para que nós pudéssemos ter hoje a liberdade, a oportunidade de viver uma vida nele, para Ele, com Ele, e sentir uma verdadeira paz. Você precisa de paz, você precisa de Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro escape, não há outra saída. Só Jesus Cristo pode proporcionar para o seu coração uma alegria, um gozo, um prazer que você venha sentir, e que isso é eterno. Não estou dizendo que os seus problemas vão findar, vão terminar a partir do momento que você entender isso. Eu estou dizendo que, independente das circunstâncias,
você vai continuar vivendo em paz. Nos momentos bons você está em paz, mas nos momentos difíceis você também consegue viver em paz, porque você entende que a sua vida é dele, está nele, que você vive para ele. Então eu quero dizer para você, você precisa sair daqui hoje dizendo: eu preciso abrir meu coração e receber essa paz de Jesus para a minha vida. Ele tem isso para você. Ele lhe oferece essa paz. Você tem que aceitar. Salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, porque o sacrifício foi feito, o preço foi pago. É você aceitar Ele. Essa fé que está sendo despertada no seu coração é uma fé que está surgindo para você crer no sacrifício dele, porque a obra foi completa. Você quer paz? Entregue a sua vida para Jesus como o único e suficiente Salvador. A única e a verdadeira paz só está em Jesus. E quando você receber paz, você vai entender que Ele te amou primeiro, e você vai amá-lo também. João capítulo 21, versículo de número 15. Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Essa é uma pergunta que Jesus faz a Pedro. Primeiro, nós temos a paz. Depois, somos desafiados, pastor Amires, a amar o Senhor. Após ressuscitar, a segunda coisa importante que nós destacamos aqui, de Jesus com seus discípulos, é Ele tendo em paz com Pedro, e dizendo: Pedro, tu me amas? E aí eu te pergunto: você ama o Senhor? Você ama Jesus? Porque Ele te amou primeiro. João capítulo 15, versículo 16. Quando nós entendemos que somos amados, existe uma resposta. E essa resposta é espontânea, né? Senhor, eu te amo. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e o designei para que vão e deem fruto, e o meu fruto em vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome lhe será concedido. Não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. Jesus nos amou primeiro. E a segunda pergunta que Ele faz para mim e para você, na ocasião foi para Pedro, mas agora Ele está fazendo para mim e para você. Você entende que você foi amado primeiro, que Ele te amou primeiro? E a segunda questão é: você ama Ele? Você ama Jesus? O estar consumado, a obra completa, nos leva a entender que fomos amados. Ele nos amou primeiro, e agora eu expresso também o meu amor por Ele, abrindo meu coração, cumprindo os seus princípios, cumprindo a sua palavra e sendo fiel a Ele. Você ama Jesus? Você entende que Ele te amou primeiro? E para finalizar, terceira encontro muito importante, e a terceira questão está em João 21 e 22, que Ele diz: agora segue-me. A parte final do versículo: quanto a você, siga-me. No começo do ministério com os discípulos, Jesus disse: aquele
quer ser meu discípulo, abandone tudo, toma a tua cruz e siga-me. E aqui um impasse com Pedro, sempre Pedro, né? Ele diz assim: siga-me. Então todos aqueles que têm paz, que entende que Ele te amou primeiro, que você ama Ele, você vai seguir Ele. Agora esse seguir aqui tem um princípio e tem uma conotação. Em obediência. Tudo aquilo que Ele tem falado, tudo aquilo que Ele tem ensinado, você está disposto a obedecer, a seguir, a observar e a aplicar para a sua vida? Eu quero finalizar e peço para você ficar de pé. E aqui nós entendemos que só é possível seguir Jesus quem já experimentou a paz e tem no seu coração conquistado pelo amor. O amor de Deus no nosso coração. Agora, concernente ao amor, você vive o amor de Deus no seu coração? Você ama Ele? Quando nós amamos a Ele, nós amamos uns aos outros também. Não tem nada que impeça de nós amarmos a Deus e amarmos pessoas em Cristo. Nós precisamos amar uns aos outros. E como está o seu coração? Como cristão que entende o processo da cruz, o processo completo da consumação, você vive realmente como um discípulo dele, ensinado, instruído, preparado por ele? Então você vive em paz. Você vive o processo e o plano da salvação, então você vive em paz, e você vive em amor. Não tem rancor, não tem ressentimento, não tem amargura. Você consegue amar, você consegue abraçar, você consegue perdoar, você não guarda ressentimento, você não guarda amargura. Para servir Jesus, para amar Jesus, o coração tem que estar limpo. Quem entende o plano da consumação e foi alcançado pelo sacrifício da cruz, vive em paz. E eu te pergunto, você está vivendo em paz, independente da circunstância? Você ama Ele? O amor dele está no seu coração? Se o amor dele está no seu coração, você vive algo extraordinário. Você consegue também amar, porque você entende que o amor dele te alcançou, o amor dele te perdoou, porque estávamos perdidos e condenados, mas ele decidiu me amar, ele decidiu te amar. E hoje eu te pergunto, você está vivendo o amor dele? Se você está vivendo o amor dele, você pode perdoar. Você não guarda ressentimento e amargura. Você consegue amar, porque você entende, ele me amou. E por último, ele está dizendo, se você entende todo o processo da consumação, que eu te chamei para dar continuidade, e você está vivendo em paz, a paz de Jesus, você está vivendo o amor, e você decidiu seguir todas as suas instruções, ensinamentos, você está no caminho. Agora, se nós estamos fora desses princípios, estamos precisando chegar mais perto. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos nos humilhar, precisamos abrir nosso coração e viver uma vida cristã verdadeira. Uma vida cristã dinâmica, uma vida cristã autêntica, não de fachada, não de engano, não de mentira, mas uma vida cristã que reflete realmente Cristo, Jesus em nós e Jesus através de nós. É isso que é o diferencial. Foi para isso que ele ensinou, formou, preparou seus discípulos, finalizou a sua missão e diz: olha, está consumado, daqui para frente é com você.
Viva em paz. Ame e siga tudo aquilo que eu ensinei, instruí e orientei você. Você está sendo obediente aos princípios de Deus? Se há alguma coisa que precisa ser organizada na sua vida, você quer dar um passo definitivo para poder realmente entender e aceitar esse chamado de Jesus na sua vida, hoje é o momento certo. É você abrir o coração para Jesus, colocar a sua vida à disposição de Jesus. Se você quer isso, dê um passo aqui adiante desse altar. Pode vir. Eu tenho muito pedido a Deus esses dias. Senhor, desperta a tua igreja, porque a gente precisa viver um evangelho genuíno. Esse evangelho falsificado, esse evangelho mascarado, não dá mais, gente. E viver Jesus é viver em paz. Viver Jesus é viver em amor. Viver Jesus é viver em obediência aos seus princípios e à sua palavra. Vocês estão dando passos muito importantes. Se tiver mais pessoas aqui que querem uma restauração na sua vida, no seu coração, sua comunhão com Ele não está legal, não está bem, não interessa, não se envergonhe não, dê um passo aí de mudança. A sua vida, o seu relacionamento, a atitude, a decisão que você vai tomar é com Ele. Seu coração está cheio de rancor, de ira, de ressentimento, e você sabe que isso não é de Deus. Coloque isso aqui diante da cruz. Venha para a cruz, venha para os pés da cruz. Ele te ama e Ele já te perdoou. O sacrifício foi perfeito. Se você sentir no seu coração de receber essa oração, eu ainda te convido a vir, a receber essa oração, porque o Espírito de Deus está aqui agindo, trabalhando, movendo. Há um trabalhar extraordinário aqui. Deus está visitando você, Deus está visitando seu coração. O Espírito Santo está movendo na sua vida. E é um agir do Espírito Santo, é um agir de Deus, é um mover de Deus. Muito bem. Tudo que Deus tem para você já está pronto, já está preparado. Pastor Pedro diz algo aqui muito forte nessa manhã. Na casa do Pai tem servo e tem filho. Será que você está vivendo na casa do Pai como filho? Ou você está na casa do Pai sem desfrutar aquilo que Ele já tem, que é seu, por direito é seu? Vamos orar agora. O Espírito Santo está aqui movendo. Ao trabalhar de Deus aqui no corações, aqui, vidas, aqui na frente, aí atrás, aí em todos os lugares, aqui na casa, onde você está, o Espírito Santo está agindo. Feche os seus olhos, fale com Deus agora. Deus está renovando no seu coração. Você está entendendo o propósito de Deus com você? Viva em paz, viva em amor. Siga-o dentro de todos os seus ensinamentos. Ele nos ensinou, Ele tem nos instruído. O que nós não podíamos fazer, Ele fez. Ele deu a sua vida para nós vivermos. Senhor, fale com Ele aí onde você está. Feche os seus olhos agora e comece a conversar com Deus. Comece a expressar para Ele o teu amor. Você ama o Senhor?
Vamos continuar orando aqui. Tem pessoas aqui sendo tocadas pelo Espírito de Deus. Há um trabalhar de Deus aqui genuíno nos corações. A obra é do Espírito Santo, o agir é do Espírito Santo, o mover é do Espírito Santo. Sem Jesus não dá. Aonde eu vou sem Jesus? Olha, eu sinto tão grande o amor dele por nós aqui. A presença dele é tão poderosa, o amor dele é tão real em nosso meio, porque se não fosse por ele, não estaríamos aqui. Estamos aqui porque ele decidiu. Será que nós entendemos e compreendemos essa dimensão deste amor? Deus não quer que você continue sofrendo como você está sofrendo. Ele quer que você entregue para Ele. Desfrute o melhor de Deus.